Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José e eu tenho certeza absoluta que você conhece muitas pessoas que andam angustiadas, andam apreensivas quando elas analisam a realidade política e econômica do nosso país e também quando percebem o que está acontecendo com muitas pessoas ao nosso redor que parecem estar absolutamente anestesiadas e não estão enxergando a realidade que está acontecendo no nosso país. Nós estamos como aquela pessoa que está adoentada e não sabe a causa dessa enfermidade. Portanto, sem saber o que está causando aquelas dores, ela não sabe como tratar. Isso cria uma angústia. Se ela sabe qual remédio que pode ser utilizado para aquela enfermidade, isso diminui a ansiedade e a angústia. No plano social acontece alguma coisa muito parecida. Se nós estamos vivendo um momento de grandes angústias, insanidades e de problemas concretos, mas nós não sabemos exatamente como tratar essa enfermidade, ou a enfermidade, a sua cura não está muito próxima da gente, nós também ficamos com muitas angústias. Aqui no nosso papo de hoje eu vou procurar jogar algumas informações para deixar a gente pelo menos mais consciente do que está acontecendo aqui no nosso país. Se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhar, a dar joinha porque a gente chega a mais pessoas como você e também de enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu tenho certeza que quando você observa o comportamento governamental do nosso país, eu digo governamental porque tem o presidente da República e tem as pessoas que estão no seu entorno. E hoje os jornais estão repletos de informações que eu vou comentar com vocês sobre esses personagens. Mas eu quero começar aqui por uma notícia que saiu no estado de São Paulo, que eu achei muito perturbadora. Diz a matéria, cloroquina tem Bolsonaro como o maior influenciador do mundo. Postagens do presidente brasileiro no Facebook sobre a droga sem eficácia para tratar a Covid-19 geraram 11 milhões de interações e 1.700.000 compartilhamentos. Gente, é muita coisa. O presidente brasileiro, ele se converte nessa situação como uma espécie do maior cavaleiro do Apocalipse, né? Que é previsto lá na Bíblia, onde haviam 4 cavaleiros do Apocalipse que espalhavam a peste, a morte, a fome e a guerra. O presidente brasileiro, ele parece incorporar todas essas características numa única criatura, né? Não é por outra razão, eu não pude, quando eu estava pensando nesse tema, de lembrar, né? Não pude deixar de me lembrar dessa figura aqui, que era uma espécie de representação desse momento bolsonarista que a gente está vivendo no nosso país, que causa essas angústias por conta dessa doença social, dessa enfermidade social. Para quem não viu, ou para quem viu, vale a pena, né, a gente relembrar que tipo de pessoas que o presidente da República está juntando ao seu redor, né? E aí vamos comentar aqui outra parte do editorial do Estado de São Paulo que chama esse tipo de pessoas, ou de criaturas que acreditam ainda no governo Bolsonaro, ou na figura dele, de otários. Então vamos lembrar aqui mais uma vez isso aqui, vamos lá. Dia 15 de março, venha comigo contra os comunistas e traidores da pátria! Então é isso, o cavaleiro do Apocalipse que está na presidência da República vai estimulando as pessoas a perderem qualquer tipo de pudor. E a gente vai tendo os personagens, vão eclodindo para cima e para baixo. Num dos editoriais hoje do Estado de São Paulo, eles comentam também a impostura em rede nacional, que foi o pronunciamento do Bolsonaro na quarta-feira, né? E em determinado instante do texto eles dizem, a impostura começou logo na primeira frase, sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Depois de passar mais de um ano desdenhando a morte em massa de seus compatriotas, o presidente resolveu sentir profundamente. Mas, ocupado demais com passeio de moto, comícios golpistas e banho de mar, ainda não encontrou tempo para visitar os hospitais, os familiares de doentes e mortos e os médicos que estão vivendo o pesadelo da pandemia. O jornal O Globo de hoje, ele faz uma matéria mostrando aqui o volume de aglomerações provocadas pelo Bolsonaro. Acho que dá para vocês pegarem aqui, né, nesse texto, né, aqui,
uma página inteira aqui. Gente, aglomeração, aglomeração e aglomeração. Para ilustrar, eu vou colocar aqui uma aglomeração no dia 20 de dezembro, um pouquinho antes, talvez, não sei a data exata, deixa eu ver se eu pego aqui, dia 5 de dezembro. É um evento na CEAGESP, lá em São Paulo. Se estima que se encontravam ali entre 5 e 10 mil pessoas. Gente, não tem explicação para alguém realizar esse tipo de evento. Foi inaugurar um relógio, hein? Um relógio na CEAGESP. Essas aglomerações todas, vocês conseguem imaginar se é possível não ter havido alguma contaminação e um resultado morte no final da história? Portanto, gente, quando algumas pessoas classificam o presidente da República como assassino, elas não estão apenas jogando palavras ao vento. Elas estão baseadas nisso que a gente está interpretando todos os dias nas nossas realidades, né? Ou na nossa realidade. Vamos pegar aqui um trecho aqui desse evento aqui, porque isso aqui é a prova de um crime, né? Vamos lá. Muito bom, macho, foi muito bem. Pessoal, vamos puxar um mito? Mito, mito! Bem, cumprimentando então todos os... Aí você percebe, né? Todo mundo sem máscara aqui, nesse evento aqui, é imperdoável, é inacreditável. Então, o comportamento do Bolsonaro, ele transcende até as fronteiras do nosso país. E quando a gente vê alguns artigos em jornal, a gente tem um artigo aqui que é muito contundente, escrito pela Marilene Felinto, que é escritora. Simplesmente ela diz o seguinte: terceira onda de tortura. O que falta para derrubarem o governo assassino de Bolsonaro? Então, quando eu vejo esse tipo de texto, eu vejo que nós não estamos sozinhos, nós estamos percebendo o que está acontecendo e os jornais estão a cada dia fazendo com que os escritores, os pensadores, os articulistas se coloquem cada vez mais de forma contundente. Aqui ela chama atenção para alguns aspectos. Então, Bolsonaro nos ameaça constante e gravemente. O simples fato de termos que olhar para a cara dele e dizer que é um presidente já se constitui em violento constrangimento. Estamos em sofrimento mental há mais de um ano, apavorados e acuados pela falta de vacinas. O que ela registra aqui é uma coisa que eu tenho percebido muito aqui no nosso portal. Tem gente que não consegue mais ver, porque quando enxerga a figura do presidente, está enxergando também a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Daqui a pouco ela diz, mais à frente no texto dela diz: desfile de gangues de motoqueiros neofascistas ignorando a pandemia é um atentado à nossa saúde coletiva, é a desqualificação de nossa inteligência, é puro horror. E aí ela lembra uma coisa importante. E eles, os titulares do exercício do poder, cupinchas bolsonaristas como o deputado Arthur Lira, comandante da Câmara dos Deputados, que mantém engavetados dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente criminoso, vão continuar matando se esse é o custo da partilha e manutenção do poder? Pois bem, estamos em sofrimento mental e físico há mais de um ano. Então, Congresso desacreditado, STF inacreditável, CPI só por Deus. O que falta para derrubarem o governo assassino, torturador? Então, artigo muito contundente. E aí nós vamos caindo aqui para outras análises também. Um texto aqui também de um outro pensador que classifica o Bolsonaro como um presidente pior do que um presidente idiota. O texto aqui é de Jefferson Tenório. Um idiota na presidência da República, personagem de Dostoiévski, faria melhor no Planalto. Aí ele cita um livro aqui nesse texto dele, chamado O Idiota, que fala de um príncipe que tinha uma ingenuidade muito grande e por ser um homem bom, ele acabou classificado por seus algozes, né, seus adversários, como idiota. E ele disse que esse idiota seria muito melhor na presidência da República do que a criatura que comanda o nosso país. E nós vamos vendo que as pessoas que vão se posicionando publicamente vão amplificando todo tipo de... reforçando isso que nós aqui já sabemos. A Mônica Martelli, numa matéria muito grande, ela era que é amiga do ator Paulo Gustavo, ela também classifica esse governo como um governo responsável
pelas mortes no nosso país. O governo federal é completamente responsável. O que houve foi negligência, descaso e irresponsabilidade. Ela não é voz isolada também. E nós vamos vendo que nós ficamos em péssimas mãos, né? O Bolsonaro não tinha nenhum tipo de especialista no assunto pandemia aqui do nosso país. Até esse senhor aqui, o Paulo Zanotto, que eu coloquei no nosso vídeo de ontem, eu pensei que ele era médico, mas ele é biólogo. É uma pessoa que não entende absolutamente nada do que está falando. Mas, como todas as pessoas que estão nesse governo Bolsonaro e emitem opinião, sempre falam algum grau de besteira muito grande e acaba engabelando muitas pessoas. Entre outros níveis de besteira que eu vi esse final de semana, tem aqui a matéria que fala aqui desse general Ramos aqui. Os generais brasileiros, eles simplesmente são servidores públicos que não têm experiência em nenhum conflito armado, não têm do que ter estrelas nos peitos, né? Mas acham que são figuras acima da sociedade. E aí coloca aqui na capa, o Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso tem que ficar bem claro. General Luiz Eduardo Ramos, o Bolsonaro não é o comandante das Forças Armadas. Quem é o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. É a presidência da República quando instada, quando chamada para se pronunciar, convocar as Forças Armadas para alguma coisa. Fora essa situação, uma coisa grave, né? Uma iminência de guerra, de um conflito armado, uma hecatombe nuclear, enfim. O presidente, ele se coloca ali, ou a presidência se coloca como um órgão centralizador das ações das Forças Armadas. Isso é muito diferente do que dizer que Bolsonaro é o comandante supremo das Forças Armadas. Como a gente percebe, existem algumas expressões que passam às vezes despercebidas e acabam acentuando uma situação que não corresponde com a verdade constitucional, mostrando como o Bolsonaro ele conseguiu reunir dentro do governo dele não só as piores pessoas que eclodiram de todos os âmbitos da sociedade, mas principalmente dentro das Forças Armadas, e agora nós estamos vendo essa situação desse racha dentro das Forças Armadas por conta dessas situações todas. Vamos ver outras figuras que participaram desses gabinetes junto com o sanitarista não, biólogo, né, o senhor Paulo, a família Von Traub, e ele se colocou ali para gerenciar essa situação, o irmão do Von Traub, aliás, todos eles foragidos, né? Estão todos nos Estados Unidos. Os irmãos Von Traub, o Alan dos Santos, o Olavo de Carvalho, tem um lote de pessoas que estão por lá. Esse Alan dos Santos é uma espécie de animador da senzala. Ele pega para a sociedade de uma maneira geral para dizer para os seguidores, otários como a gente vê aqui no editorial do Estado de São Paulo, que o Brasil é um Brasil muito melhor do que o Brasil que nós estamos assistindo. Então aqui os irmãos Von Traub também falando, e ele se colocando aqui na condição de cientista, né? Só que ele é advogado. A função principal que ele exerceu ao longo da vida dele foi dentro do direito. Então qual é a capacidade científica que ele tinha para poder organizar alguma coisa no combate a uma pandemia? Temos mais assuntos aqui. Envolvendo esse povo do negacionismo, aquele médico bolsonarista que foi preso lá no Egito. Gente, ele está agarrado lá no Egito ainda, ele está num limbo danado lá. Esse médico aí, o senhor Sorrentino, é defensor do tratamento precoce para a Covid e deu entrevistas defendendo a hidroxicloroquina, medicamento considerado ineficaz para a doença. Os próprios fabricantes do medicamento, gente, não reconhecem o uso para o tratamento da Covid. Mas o presidente brasileiro é o recordista mundial, é o cavaleiro do apocalipse no meio dessa história. Eu falei para vocês do editorial do Estado de São Paulo, mas eu não comentei aqui a parte final. No último parágrafo, eles dizem o seguinte, deixa eu pegar aqui. É óbvio que não há, porque nunca houve, para Bolsonaro, vacinas, reformas e privatizações, que são palavras vazias, que ele usa em seu discurso eleitoreiro para enganar otários. É isso que está escrito no editorial do Estado de São Paulo. E por que é que o Bolsonaro ainda não caiu? Por que isso ainda não se desenrolou aqui no nosso país? Porque simplesmente os setores que estão se dando muito bem economicamente não estão interessados em derrubar o Bolsonaro.
Portanto, os deputados que são patrocinados pelo grande capital econômico e financeiro do nosso país estão alinhados e aliados ao Arthur Lira, que está se fazendo de morto. Não é com ele como o Rodrigo Maia, que teve a oportunidade de pautar também o impeachment e não fez nada e agora está posando também de crítico do governo. São todos canalhas com C maiúsculo. Não tem como a gente dizer que alguém que protegeu o Bolsonaro para que os negócios fossem feitos, que fizesse também com que as mortes no nosso país se acentuassem, que essas pessoas tenham algum tipo de tratamento mais polido, né? Todos eles têm que receber o nome e a alcunha que merecem. E, no caso, canalhas. E aí a gente não pode deixar de sublinhar o que é que está acontecendo na área econômica. O governo Bolsonaro está fazendo tudo para andar de cima. Mas quando se trata de cuidar de nós, cidadãos brasileiros, o que acontece é isso. O Paulo Guedes não quer mexer na tabela do imposto de renda. Ou seja, quanto mais pobre você for, ou se você não estiver ganhando, né, uma quantia muito superior a R$ 2.500 aqui no nosso país, você não estará isento de imposto de renda. Se você estiver ganhando até R$ 2.500 por mês, você vai ser taxado pelo leão, você vai ser tungado, porque o Paulo Guedes ele enxerga a tributação no nosso país, a justiça social assim, pegar de quem está muito baixo na pirâmide econômica do nosso país e arrancar o máximo que ele pode dessas pessoas. Então, nós esperemos grandes mudanças na reforma tributária aqui do nosso país. E para finalizar a coluna aqui do Hélio Gaspari, lembrando que o Guedes existe, né? E o Hélio Gaspari, que eu sublinhei aqui esse trecho aqui, ó, ele coloca aquilo que eu já falei com vocês várias vezes, que o Paulo Guedes, ele comanda uma equipe de gangsters. E ele coloca isso aqui de uma forma muito delicada, vamos dizer assim. Guedes gostaria de viver no mundo de professores da Universidade de Chicago, onde se formou. Pena que a Chicago, onde ele se meteu, seja outra. Ele está dizendo claramente aqui que o Guedes se meteu na Chicago, ou comanda a Chicago de gangsters aqui no nosso país. E ele comenta várias outras maluquices e irresponsabilidades e estelionatos cometidos pelo Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes informou à CPI da Covid que não destinou recursos específicos para o combate ao coronavírus no projeto de lei orçamentária porque não vislumbrou continuidade como o recrudescimento da pandemia da Covid-19 no patamar atingido de 2021. Achávamos que a pandemia estava acabando. Não foi por má fé, foi por um engano. Põe engano nisso, porque nesse ano já morreram mais de 273 mil pessoas contra 194 mil. E o pessoal, os animadores da Senzala vão comemorando os indicadores econômicos, né? O PIB subiu, então é para os escravos ficarem felizes da vida. E não vai dar tempo de falar hoje, porque senão o papo vai ficar muito longo, mas eu queria falar também dessa linha de apoio aqui do governo Bolsonaro. Os pastores empresários que arrancam dinheiro das pessoas mais miseráveis que podem para manterem seus esquemas à base da ignorância e do sofrimento do povo, menos para eles que ganham muito dinheiro com essa história. E aqui o fato final que a Procuradoria-Geral da República se transformou de fato na entidade que não está a serviço da sociedade, está a serviço do governo Bolsonaro. Depois de 5 meses com o inquérito parado lá, eles querem arquivar o inquérito contra os bolsonaristas que insuflam um golpe aqui no nosso país, porque o prazo ficou muito dilatado, né? Isso vai merecer um papo específico aqui no nosso portal. Gente, espero ter jogado aqui algumas luzes. É possível a gente sair dessa situação toda, mas a gente tem que conhecer quem são os agentes, quem são os atores, quem são aqueles que estão provocando a dor no nosso tecido social, quem está causando a doença no nosso país. Quando a gente identifica, a gente pode aplicar remédios. Existem remédios que estão no campo do impeachment e tem remédios também que estão no campo da eleição, se nada acontecer daqui até 2022. Até lá, vamos enfrentar como a gente puder. Um grande abraço, gente. Mande seus comentários. Tchau.